Romantismo, romance. Em 1843 nós vamos ter o primeiro romance da literatura brasileira chamado Filho do Pescador. Neste período nós vamos ter grandes escritores da literatura romanesca, mas o grande precursor do romantismo foi Joaquim Manuel de Macedo, quando escreve em 1844 A Moreninha. Um romance social, onde fala do amor, da pureza, do lado pueril de dois jovens, Augusto e Carolina. Mas no romantismo, dentro do nosso romance, o grande escritor de todos os grandes romances da literatura romântica brasileira foi o nosso escritor cearense José de Alencar. José de Alencar escreveu romances indianistas como o Guarani, Iracema, Ubirajara, romances sociais, urbanos ou de costumes, como a Viuvinha, 5 Minutos, Encarnação, A Pata da Gazela. Mas 3 romances desse contexto social chamam a atenção, que é Senhora, Lucila e Diva. Além desses romances sociais, nós vamos ter romances históricos, como A Guerra dos Mascates, romances rurais, como Tio, Tronco do Ipê, romances regionais, como Sertanejo, o Gaúcho. Mas nós vamos ter um grande romance que é chamado romance de transição do romantismo para o realismo, que chama-se Senhora. E o romance retrata justamente quando Aurélia surge justamente na sociedade fluminense, mostrando justamente a característica da mulher bonita, da mulher, na verdade, que vai chamar a atenção, porque ela surge como um meteoro na sociedade fluminense. E José de Alencar, num dos seus capítulos iniciais, começa o romance mais ou menos desse contexto. Há anos raiou no céu fluminense uma estrela que cantasse os homens de disponibilidade. A Aurélia era rica e formosa, mas os noveleiros observavam essa beleza que era justamente inerente da própria protagonista, onde ela vai ter um relacionamento amoroso com um homem pobre, que na verdade, quando namorava com ela, sabia que na verdade ela era uma pessoa que não tinha condições financeiras. Ela recebe uma herança e torna-se uma mulher rica e poderosa. Por isso que não esqueçamos de dizer que é um romance de transição do romantismo para o realismo. O primeiro capítulo chama-se O Preço, o segundo capítulo, Quitação, o terceiro capítulo, Posse, e o último capítulo, Resgate. Observem vocês que essas partes retratam o capitalismo, porque quando a gente sai do romantismo e vai para o realismo, o próprio nome diz, realismo vem de realidade. Esse contexto é da segunda metade do século XIX, onde, na verdade, nós vamos ter a sociedade ambiciosa, a sociedade capitalista. E a Aurélia vai fazer parte desse contexto, mostrando a ambição que, na verdade, é inerente, em decorrência de que não esqueçamos que na segunda metade do século XIX nós vamos ter a segunda revolução industrial. Com a segunda revolução industrial é uma sociedade materialista capitalista. Por isso que Fernando Seixas é comprado por Aurélia, e a Aurélia, na verdade, vai mostrar que através do dinheiro ela pode, na verdade, humilhá-lo, porque na verdade a gente sabe que Fernando Seixas casa por ela por interesse. Mas a Aurélia sempre o amou. O romance mostra um amor de todas as formas, desde a época do início, quando ela era uma menina pobre e que consegue conviver com um homem que tinha um interesse nela, não só pela sua beleza, mas também pelo seu dinheiro. A Aurélia é um romance, é uma personagem do romance Senhora, onde retrata justamente essa questão do capitalismo. Por isso que não esqueçamos que Senhora é um romance romântico de transição do romantismo para o realismo. E no realismo, todos nós sabemos que busca mostrar a veracidade dos fatos. E não esqueçamos que no realismo nós vamos ter um grande escritor da literatura brasileira chamado Machado de Assis, que foi considerado o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras.